A derrota do Ipiranga para o Londrina no estádio Colosso da Lagoa. Os bastidores após o revés. Eu te trago tudo na resenha desta segunda-feira. Fala aí, rapaziada. Salve, salve. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Imagino que dentro das possibilidades, dentro, das medidas possíveis para o momento, está tudo bem, né? Vamos analisar a derrota do Canarinho para o Londrina na tarde e noite de domingo, aqui no estádio Colosso da Lagoa, que agora tornou o caminho mais difícil para o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Antes, eu quero dar um recado dos nossos patrocinadores, a Adega Brasil Bebidas, que conta com a maior variedade de bebidas do Alto Uruguai Gaúcho, na Sidney Guerra, saída para Gaurama. System Software de Gestão, há mais de 35 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e Express SA, que conta com a antecipação de recebíveis, uma alternativa para você empresário que recebe com cheques e duplicatas fazer a antecipação deste valor. Emílio Grando, a poucos metros antes do Caetá. Siga também as nossas redes sociais. Rapaziada, o Ipiranga perdeu para o Londrina pelo placar de 1-0 neste domingo, diante do torcedor no estádio Colosso da Lagoa. Obviamente que o sentimento é de muita reversão de expectativas, dentro daquilo que se criou durante toda a semana de mobilização, do caráter de um jogo decisivo, e o time verde e amarelo acabou sendo superado no último minuto da partida pela equipe paranaense. Bom, mas por onde passou a derrota do Ipiranga? O primeiro ponto que eu analiso é que o Ipiranga no primeiro tempo não fez um bom jogo. O Ipiranga teve muitas dificuldades no meio de campo, no setor de marcação, o Ipiranga não conseguia marcar, e olha que o time do Londrina me parecia uma equipe que tinha dificuldades também técnicas, mas mesmo assim teve um pouco mais de posse de bola em alguns momentos o time paranaense, e o Ipiranga sentiu muito a falta do Anderson Uchoa. O Ipiranga hoje não tem um substituto com as características do Anderson Uchoa, e esse jogador fez de fato muita falta, tanto na questão da marcação, como também no início da criação das jogadas, já que muitas das primeiras bolas, quando inicia a construção das jogadas, passam pelo Anderson Uchoa. O Ipiranga foi ter a primeira chance de gol num chute da intermediária do Caio Melo, e aí já tinham se passado mais de 20 minutos do primeiro tempo. Me parece que o Ipiranga entrou em campo não no mesmo ritmo, na mesma rotação que se exigia um jogo que poderia ser fundamental para o Ipiranga buscar o acesso na próxima rodada em Erechim. A vitória de ontem era fundamental para o Ipiranga vencer. Aquilo que o Ipiranga teve contra o Atlético fora de casa e contra o próprio Londrina fora de casa, a gente não viu ontem no Colosso da Lagoa. Parecia ser mais um jogo apenas. Thiago Carvalho, na entrevista coletiva, disse que o time estava um tanto quanto ansioso, mas eu acho que o Ipiranga não conseguiu se acertar dentro de campo no primeiro tempo e teve muitas dificuldades. No final até esboçou uma espécie de pressão, mas com muitas dificuldades. No segundo tempo, Thiago Carvalho acaba apostando, e só lembrando, nós tivemos também a baixa do Gedeilson, que acabou se lesionando numa jogada, acabou tendo problema no braço, teve que sair, e o Thiago Carvalho optou por colocar Jonathan Ribeiro na lateral direita e o Fabrício fazendo a função do Jonathan Ribeiro. E o Ipiranga, que tem sempre nas jogadas de profundidade uma das suas principais características, o Ipiranga não conseguiu ter tanto êxito na partida de ontem. No intervalo do jogo, o Thiago Carvalho apostou na conversa com os jogadores e, de fato, o Ipiranga voltou diferente. Começou já pressionando o adversário nos minutos iniciais, mas quando teve pelo menos uma ou duas vezes a bola do jogo para definir, acabou desperdiçando as oportunidades de definir e fazer ali o placar. Depois o time do Londrina, em alguns momentos, até causou estranheza. Conversei com o colega Rafael Ribeiro, repórter, jornalista que acompanha o dia a dia do Londrina, que estava aqui em Erechim. Conversei com ele depois do jogo e ele me disse o seguinte: olha, Fábio, todos nós ficamos preocupados quando o Claudinei acabou colocando mais um zagueiro, estava com 3 zagueiros em campo e colocou uma equipe, de certa forma, um pouco mais defensiva e ia explorar os contra-ataques. E aí o Ipiranga, naquele abafa final para tentar fazer o resultado, o Ipiranga acabou sofrendo o gol da derrota.
Aí vem o pós-jogo. Depois do jogo, logo na saída, quando eu saí do gramado do Colosso Alagoas, estava acessando para ir para a entrevista coletiva do técnico Thiago Carvalho, mudou um pouco a configuração do nosso planejamento, porque houveram protestos e fortes em frente ao estádio Colosso Alagoas, onde ali dá para ver a passagem dos jogadores. A cobrança foi feita para alguns jogadores do Ipiranga especialmente, e também aí teve, né, um certo bate-boca ali, mas boa parte dos jogadores acabaram passando, né, e não revidaram nada aos torcedores com palavras, enfim. Na saída do vestiário, alguns jogadores, até pela própria questão da pressão, da indignação pelo resultado, acabaram, né, discutindo com alguns torcedores ali, mas foi tudo apaziguado, enfim, foi até reforçado em algum momento a própria segurança ali para que não houvesse nenhum tipo de problema. O presidente Adilson Stankiewicz esteve lá, conversou com os torcedores, acalmou os ânimos e assim foi. E ficou cerca de 30 minutos aí depois do jogo ainda, torcedores ali, né, no entorno do Colosso da Lagoa, né, para alguns fazendo algum tipo de protesto, outros, né, tentando entender o que aconteceu. O fato é que o Ipiranga não fez um bom jogo. Eu acho que a rotação que se exigia para esse jogo, a gente não conseguiu ver dentro de campo. E eu acho que isso acabou cobrando também o preço da derrota de ontem. Agora o momento é de remobilização, né, e aí é um grande desafio para o técnico Thiago Carvalho e para o próprio departamento de futebol. Como remobilizar depois de uma derrota em casa para o Londrina, que todos nós projetávamos uma vitória, e o Ipiranga sofreu o revés e agora tem mais um jogo diante do torcedor aqui no próximo sábado em Erechim e depois tem o jogo contra a Ferroviária. Por óbvio, nós estaremos atentos ao jogo de hoje da Ferroviária com o Atlético, né, que pode hoje garantir a classificação da Ferroviária para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai ficar atento também. O Ipiranga vai precisar agora vencer os seus jogos e depender de resultados paralelos. O Ipiranga não depende mais de si para conquistar o acesso. É óbvio que o sentimento ele é de frustração pelo que aconteceu na tarde e noite deste domingo aqui no estádio Colosso da Lagoa. Eu conversei depois do jogo com alguns jogadores e o sentimento deles, né, era de muita frustração e alguns até meio que sem entender o que é que aconteceu e por que o Ipiranga não conseguiu render aquilo que já rendera dentro das próprias partidas da Série C do Campeonato Brasileiro. O que resta agora aos jogadores é dar uma resposta para o torcedor na partida do próximo sábado aqui no estádio Colosso da Lagoa. Eu falei ontem, inclusive, na entrevista coletiva com o técnico Thiago Carvalho. Só há frustração quando se gera expectativas. E o Ipiranga gerou uma expectativa muito grande no seu torcedor e depois veio a derrota e, consequentemente, a frustração. Tá certo, rapaziada? Para fecharmos a conta, eu quero convidar você que ainda não está inscrito no canal do Fábio Lazzaroto Repórter a inscrever-se e ativar as notificações, porque sempre quando pintar uma resenha nova, você recebe no seu telefone celular. E também os nossos parceiros, Roca Engenharia e Arquitetura, que conta com profissionais qualificados e capacitados para desenvolver o seu projeto residencial ou comercial na Marcelino Ramos, no centro de Erechim. Grupo Traçado, trabalhando na infraestrutura e no desenvolvimento de nosso país. E também o patrocínio aqui no canal do Fábio Lazzaroto Repórter, da Demarco Incorporações Imobiliárias. Somos especialistas em viabilizar o sonho do seu primeiro imóvel, em Erechim e com filial em Santa Maria. Acesse o site e siga também as redes sociais. Por hora era isso. Grato mais uma vez pela audiência de todos e até o próximo vídeo.